Oi pessoal, bem-vindos. Esse é o Express Station. Meu nome é John. Faz tempo que eu venho aqui gravar, esse tempo bem ocupado. Também estudei bastante nesse vídeo. O tema é espiritualidade ou espiritual e é um tema delicado. Eu tive que pesquisar bastante e para começar a falar de espiritualidade, eu decidi primeiro ver sobre uma grande virtude do ser humano que faz o ser humano ser o ser humano, que é a sublimação. Assim, de primeira eu achei dentro da filosofia através de Freud, inclusive essa definição que a gente tem de sublime mais recente, foi ele que deu, e não tem nada a ver com arte, tem a ver com um método de tratamento psicológico. Eu não me contentei só com essa definição e eu fui mais a fundo para tentar encontrar ali uma explicação mais abrangente, mais profunda. Foi daí que eu encontrei então no livro O Banquete, onde Platão, o livro se passa numa reunião entre mestres da retórica da época e filósofos. Essas pessoas elas vão num determinado jantar ou banquete, mas acaba sendo um banquete de ideias. Cada um propõe um discurso sobre o amor e a beleza, e sobre o que é o amor. Cada um dá uma visão bem diferente. É nesse livro, inclusive, que nasceu a ideia do grande lema do amor platônico, que é um dos mestres de retórica diz que o amor ele é algo que você tem desejo. Desse desejo, você, quando obtém aquilo que é desejado, você não quer mais, né? Você passa a desejar outra coisa. Então, o amor seria esse período de vontade de algo. Mas esse é só um dos discursos desse livro, né? Eu acho complicado o modo que até as pessoas falam a respeito de Platão, esse discurso desse livro, porque são vários discursos, cada um falando sobre o amor e a beleza, mas a síntese está no último, que na verdade não é um discurso, é uma conversa do Sócrates. Esse livro é uma homenagem a Sócrates, porque ele foi um grande pensador, um grande precursor da filosofia, e ele morreu de uma forma horrível, né? Foi assassinado. Então Platão sentiu a necessidade de homenagear ele através desse livro, falando do amor e da beleza. Esse discurso onde narra o Sócrates no livro, nessa conversa, é uma conversa que ele fala, um relato que ele teve com Diotima, uma sacerdotisa. E toda essa conversa sobre o amor não é sobre o amor, é sobre o deus Eros, que era para eles a representação do amor. Essa mulher fala para Sócrates que Eros não é filho de Afrodite, como eles acreditavam. E é um Jin, que é um outro tipo de deus, que ele também permeia entre os deuses, é tipo um estado antropomorfizado. Ele é filho de Poros e Penia, que são outros Jins. Poros, a perspicácia, a vontade, o estado disso. E a Penia, o estado de carência, pobreza. Algoz como o pai, né? Poros, e carente como Penia, o amor. E ele sempre busca a eternidade. Ele propõe que o amor, ele buscando essa eternidade, ele se atrai pela beleza celeste e terrestre, que o amor ele busca a eternidade, ou seja, de ideias, onde que mantém-se a eternidade através de nascimento de novas ideias, então a atração delas e o nascimento de novas, e a eternidade terrestre, onde você se apaixona por uma pessoa, você tem um filho com ela. E o que isso tem a ver com a sublimação, né? A alma é, pois, imortal, renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes. Não é de espantar que ela seja capaz de evocar à memória a lembrança de objetos que viu anteriormente. A nós compete unicamente nos esforçarmos e procurar sempre, sem descanso. De Freud, vindo dos gregos, quer dizer observar os ecos da grandeza da alma. Quando você vê algo sublime, você vê o eco da grandeza da alma. Para mim, essa é a grande virtude do ser humano, de você achar o sentido das coisas, você dá o sentido das coisas também. Nosso maior medo não é sermos inadequados.
Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. E dentro da arte, o espiritual, ele se dá, inclusive, esse vídeo é um vídeo muito importante para mim, porque ele é um marco na história, da trajetória de minha e de algumas outras pessoas, porque em 2015, quando eu conheci meu amigo Léo, pintava desde quando eu conheço ele falava muito sobre a história da arte, era algo até que eu não achava legal, achava até cafona, né? Tinha um grande preconceito, achava que era muito elitizado. Eu fazendo grafite na rua, vivendo rap, outras ideias, né? Eu entrei na arte através do hip hop e através do Léo, assim. E conforme ele foi falando da história da arte pra mim, eu percebi que, perceber a história da arte, ela é um reflexo da psique humana em cada momento histórico. E cada movimento artístico, ela representa o movimento da época. E foi muito legal, assim, quando eu percebi isso. Eu agradeço muito a ele por me inserir. Mas até então eu só tive essa parte de interesse, né? De falar, nossa, é um reflexo da história. Não a ponto de fazer, né? Eu vim fazer 3 anos depois disso. Numa determinada conversa, dele falando de movimentos artísticos, eu falei para ele que se eu pudesse nomear um movimento artístico atual, eu daria o nome de espiritualismo. O ser humano, ele tá nessa busca da questão existencial. Acho que a gente atingiu um patamar social de bem estável, né? Onde você tem comida, você tem lugar para dormir. É óbvio que nem todo mundo, mas assim, né? De modo geral, começou a surgir, né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui na Terra? E todas essas questões existenciais, elas são permanentes agora, a ponto de que a maior doença que a gente tem hoje no mundo é a depressão. I don't know what we're fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate, say what I don't mean. I don't know how I got this way, I'll never be alright. So I'm breaking a habit, I'm breaking a habit. Tonight, I'll put it on the road. 'Cause I'm the one that broke. I'll never fight again. And this is how it ends. I don't know what's worth fighting for, why I have to scream. But now I have some clarity, show you what I mean. Don't know how I got this way, I'll never be alright. So I'm breaking a habit. Onde ela parte dela se traduz nisso, né? Na falta de sentido de fazer ou de ser. E eu falei isso, e depois quando eu comecei a pintar, eu me tornei isso, um artista espiritualista. E eu considero até essa oportunidade
desse vídeo de ser o início desse manifesto que a gente já vem trabalhando há um tempo, estudado estética, estudado as linhas artísticas para a gente conseguir elaborar algo, né, diferente do surrealismo, diferente do dadaísmo, que são movimentos que não foram dados pelos críticos, mas pelos próprios artistas, e vendo onde eles erraram e onde eles acertaram para a gente conseguir promover isso. Então, parte do meu trabalho é promover essa ideia, porque é algo que é conectado com o papel que a arte tem na vida do ser humano. Eu acho que ela é um papel muito importante, muito mais do que as pessoas consideram ou percebem, na verdade, né? Porque se você perceber, você muda uma decisão drástica da sua vida por ouvir uma música, ou ler um livro, sabe? Ou assistir um filme, uma série. E tudo são artistas, desde do escritor, do roteirista, do diretor, do ator, sabe? A arte, ela tá muito dentro ela participa muito da sociedade, do cotidiano das pessoas, mas elas não percebem isso, e pior, elas desrespeitam isso, elas desrespeitam o artista, elas só mencionam se é famoso e tal, e eu acho que tá atrelado isso, a ideia, esse valor pra arte, sabe, e consequentemente pro artista, né, ele tem que sobreviver também, de forma digna. Então todos esses outros 2 vídeos foi uma preparação para chegar até aqui. Eu fico muito feliz de poder chegar nesse assunto. Acho que eu amadureci o assunto até chegar aqui. Para quem não viu os outros vídeos, você vai entender se você não vê os outros vídeos, mas se você ver os outros vídeos vai fazer muito mais sentido. Então eu peço que você veja os outros vídeos. Eles são vídeos extensos. Esse vai ficar muito extenso também, porque é muito conteúdo, e eu peço que vocês vejam os outros vídeos, porque aí vai fazer muito sentido isso aqui que eu tô falando. Se você perceber, vai fazer uma linha de raciocínio perfeita ali, dentro do que eu consegui construir. E eu acho que a gente veio amadurecendo. Eu conversei com alguns artistas sobre isso, né? Muitos concordaram, muitos artistas que estão aí no circuito aí, que muita gente conhece, concordou com essa linha de raciocínio do espiritualismo. E aí a gente até propôs assim, se reunir e conversar e debater sobre isso. Aconteceu, mas eu acho que o amadurecimento final veio a partir desse livro aqui, que eu não tinha lido ainda. Eu terminei esse livro para fazer esse vídeo, que é do Espiritual na Arte. Esse livro é um livro do Kandinsky. Ele foi um dos precursores do abstracionismo, e ele escreveu esse livro aqui fazendo uma reflexão do papel do artista e da conduta do artista. Esse livro ele é uma joia, mas ele é um livro para artista. Se você não for um artista, é mais difícil consumir esse livro, mas é um livro muito bonito. Ele tem várias passagens ali que eu considero muito importantes. Inclusive, essa é a dica do livro, desse vídeo, do Espiritual na Arte, faz todo sentido. Eu vou ler algumas partes dele aqui, tá? Para vocês entenderem melhor essa ideia. Nesse trecho, ele fala a respeito dos impressionistas, de como eles mudaram, foram tão revolucionários assim na história da arte, por mudar o foco do elemento pictórico, ou seja, da escolha de um elemento para pintar. E ele cita Cézanne, e ele fala a respeito de uma xícara de chá. Ele fez um ser dotado de alma, ou, mais exatamente, distinguiu o ser nessa xícara. Elevou a natureza morta ao nível de objeto exteriormente morto e interiormente vivo. Tratou os objetos como tratou o homem, pois tinha o dom de descobrir a vida interior em tudo. Captura-os e entrega-os à cor. Recebem dela a vida, uma vida interior, e uma nota essencialmente pictórica. Impõe-lhes uma forma redutível a fórmulas abstratas, frequentemente matemáticas, das quais emanam a radiante harmonia. Não é
nenhum homem, nenhuma maçã, nenhuma árvore que Cézanne quer representar. Ele serve-se de tudo isso para criar uma coisa pintada que proporciona um som bem interior e se chama imagem. Em outro trecho, nesse trecho ele falou a respeito de como você consegue capturar sentimentos, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito nos impressionistas, de como eles deram vazão aos sentimentos, né? Deixaram de lado as regras e começaram a falar a impressão. E a impressão é sobre isso, é sobre os sentimentos. E em outro momento ele fala aqui, ó: só o elemento de arte puro e eterno conservará o seu valor. Em vez de enfraquecer sua força, o tempo aumentará sem cessar e lhe conferirá uma nova. Uma escultura egípcia nos emociona hoje, certamente mais do que pôde comover os homens que a viram nascer. Para eles, ela estava por demais submetida às características da época e da personalidade criadora. Sua ressonância estava como que abafada, ao passo que hoje percebemos nela o som nu da arte eterna. Quanto mais a obra atual possui esses elementos particulares do artista ao seu século, mais a obra encontrará com facilidade acesso à alma de seus contemporâneos. Bem, o que esse trecho nos remete? Ele fala que, por mais que as pessoas que viram ou que fizeram uma escultura egípcia achassem normal aquilo, hoje quando você vê uma obra do Egito, você fica estarrecido, você fica, nossa, né? Que tipo de sociedade é essa? E é disso que ele fala, ele diz que quanto mais você capta essa essência do seu tempo, mais ela tem uma música, né? Ele falava muito a respeito de que isso, né, com o avanço da ciência, né, onde que se percebia através da mecânica quântica frequências, né? Cada cor é uma frequência, né? Então, para ele, de acordo com a própria ciência, um quadro ele tem uma notação musical, né? Uma frequência. E ele dizia que quanto mais você captasse isso, mais ela ia sobreviver com o tempo. Isso é algo que eu tento buscar na minha criação, e eu sei que eu vou ser criticado por causa disso, né? Inclusive eu até fiz uma live pro meu amigo Humberto no projeto dele Círculos, que são lives entrevistando um artista no ateliê dele, etc, tendo uma conversa assim bem agradável. E aí ele mencionou isso, de que, da minha opinião, da arte contemporânea e tal. E aí quando eu falei que eu não era muito ligado em ready-made ou arte de experiência, né, eu levei uns hate lá, pessoal falando e tal, isso de uma forma negativa. Pensei que talvez eu pudesse ter sido, de uma certa maneira, dada a impressão de, né, que eu mencionei o dadaísmo, né, de uma maneira negativa ou de uma maneira que eu não gostasse, mas eu admiro muito o movimento dadaísta, inclusive tenho de referência em muita coisa. Acho que foi fundamental, inclusive, para a história da arte, para a evolução artística. O meu ponto é de que a questão da arte agora, onde que as pessoas elas não percebem a arte como ela está, e eu acho que esses movimentos eles esvaecem a ideia da arte ainda mais, porque não é fácil consumir arte assim, tipo arte plástica, assim, certos tipos de arte não são fáceis. E aí você vai numa exposição e tem um monte de cadeira lá montuado, ou uma cadeira que foi feita por um negócio lá, de um monte de, sei lá, sabe, esse tipo de coisa. O último que eu vi foi uma escultura de cano PVC com a torneira no meio, assim, como se fosse grátis, dando a ideia da privatização da água. Tudo bem, muito boa a ideia, muito legal, mas eu acho que a gente está precisando também de outro tipo de engate, sabe?
para impor o respeito que a arte precisa e para servir de ferramenta para que o ser humano ele possa se conhecer e ter toda essa investigação. E por isso que eu acredito no tradicionalismo. Ninguém nem sabe, assim. A última vez que a arte passou no jornal, assim, de uma forma, né, que fez bastante barulho, foi quando uma criança tocou no corpo nu, né? Não criticando, assim, não falando que não deve existir ou desvalidando, mas eu acho que o momento é agora. E também porque muito há sobre a anti-arte, né? Os críticos eles falharam quando eles não descobriram, quando eles julgaram ser não arte os impressionistas, né? E na verdade eles eram gênios. E então, a partir desse momento, eles quiseram sempre buscar a anti-arte. E depois do dadaísmo, eu acho que ficou pior ainda, porque a partir do momento que o Duchamp pega e coloca o mictório como uma obra de arte, fala que isso é arte, é totalmente representativo. Ele até tira onda disso. Tem umas falas dele que ele brinca com isso. E eu acredito que é daquele tempo, sabe? Eu acho que, inclusive, que não existe artista surrealista hoje. Não existe artista impressionista, porque tudo isso é daquele tempo. Não tem como você voltar no tempo. O Kandinsky até fala disso aqui, ó. Quer ver? Ó? No começo ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Toda obra de arte é filha do seu tempo e, muitas vezes, mãe dos nossos sentimentos. Cada época de uma civilização cria uma arte que lhe é própria e que jamais se verá renascer. Tentar revivificar os princípios artísticos de séculos passados só pode levar à produção de obras natimortas, assim como é possível fazer reviver em nós os espíritos e as maneiras de sentir dos antigos gregos. Também os esforços tentados para aplicar seus princípios, por exemplo, no domínio plástica, só levarão à criação de formas semelhantes à grega. A obra assim produzida será sem alma para sempre. Essa imitação assemelha-se aos macacos. Aparentemente, os movimentos do macaco são os mesmos que o do homem. O macaco senta, segura um livro e folheia com ar grave, mas essa mímica é desprovida de qualquer significação. Inclusive, nessa entrevista, quem quiser veja o Insta, vou deixar aí. Eu acho que a gente precisa isso, a gente precisa ter esse respeito à história da arte, né? Através do tradicionalismo. Não que não possa existir esse tipo de arte, mas eu acho que você ter todo o mainstream, toda essa energia só direcionada para esse tipo, eu acho que a gente perde muita coisa. A gente vem perdendo muita coisa, na verdade. E enquanto eu viver, eu vou buscar renascer essa chama de um olhar crítico, né? Se você perceber onde a arte ela é muito respeitada, são sociedades muito avançadas, né? Em termos de ética e moral e outros bem-estar. Bem, e o artista de hoje que eu vou sugerir vai ser eu mesmo. Vou apresentar meu trabalho aqui. O primeiro quadro que eu quero mostrar é esse que eu fiz aqui para uma amiga minha aqui do bairro. Ela quando pediu encomenda, e quando alguém pede encomenda eu tenho um método de fazer pergunta para a pessoa, a expectativa que ela tem, né? Um tema talvez. E ela não conseguiu expressar muito bem, mas ela me mandou música dela, ela canta, toca, e aí ela me mandou a música dela e aí daí eu consegui achar um caminho ali para fazer. E daí a música muito falando sobre desistir de tudo e tal. E aí eu decidi fazer esse quadro, né, dentro da semântica até do que ela tinha feito, né, de falar de desistir, mas ela não desistiu, ela fez uma música, né, falando sobre isso. Então,
quando você pensa em desistir, eu fiz a pessoa, né, caindo do penhasco, desistindo da vida, mas daí a arte está lá para mostrar o tamanho das suas asas, o tamanho do seu potencial, né, e te reconfortando. Então é sobre isso, é sobre essa necessidade interior, né, sobre essa investigação de si também, que eu considero uma arte espiritualista. A segunda obra, essa do Raziel, é uma obra que nasceu de um protesto. Tem um piscinão aqui perto da minha casa e aí os caras, eles não fizeram nenhuma obra, mas eles colocaram outra lona em cima de uma já velha, antiga, falando que eles tinham feito alguma coisa ali só para manter o marketing, né, mas não fizeram nada. E daí eu pensei primeiro fazer um grafite nela, mas daí pensei, não, por que eu não pego ela e faço uma tela? E eu fiz isso e deu 2 telas, porque é muito grande. E a outra ainda estou fazendo, mas essa eu vim fazendo desde 2018. E ela foi no período da minha vida que eu estava muito triste, assim, aspecto de trabalho, né? Eu tinha passado por uma experiência muito complicada, né, no trabalho. E eu estava questionando esse papel, né, na vida do ser, tão essencial na vida do ser humano, né, de exercer uma função ali para ganhar o seu sustento. Por último, não tenho uma boa imagem dessa obra e eu vendi ela recentemente. O nome dela eu fiz ela no dia do meu aniversário, ano passado, e eu comecei a pintar no dia do meu aniversário. Então todo ano agora vai ser a comemoração do meu aniversário dentro da pintura. E eu fiz ela meio que homenagem a mim mesmo, assim, em um ciclo. E ela se chama Saindo do Submerso em Busca do Profundo, onde eu coloquei um homem, né, com esse traje, desse escafandro, né, ou seja, né, um traje de quem está bem profundo dentro da água. E eu dou essa ideia quando eu mostro ele vestido assim, e atrás dele uma praia, né, dando a ideia da água e do oceano, e ele saindo daquele lugar e vagando. E eu fiz muito inconsciente, eu não pensei muito não no que eu estava fazendo, né. Tem algumas obras que eu faço isso, né, eu me permito ser bem livre assim na criação, e depois eu vou investigando por que eu fiz aquilo, né. E aí a única coisa que eu usei de referência assim foi as obras do Edmund Cross, que inclusive vou colocar a arte dele aqui também para vocês darem uma olhada. E eu percebi que era sobre isso, na perspectiva do homem, inclusive aí eu coloquei alguns elementos que, por exemplo, as mulheres nuas, né, e elas aparentam estar felizes e plenas, ao contrário do homem que está buscando ali algo, né. E eu percebi que essa era uma ideia de tipo, que o homem ele sempre busca já concatenando com tudo que eu falei até agora, sempre buscar a essência do lado de fora, né. E nessa busca ele se vê perdido, né? A gente se vê perdido, assim, fazendo uma análise da sociedade assim como um todo, de modo geral. E as mulheres nesse universo não, elas estão totalmente no seu estado de plenitude, né? Levar esse questionamento, né? De buscar a essência do lado de fora, né? Por isso que eu dei o nome de Saindo do Submerso em Busca do Profundo. E eu considero também uma arte espiritualista. Não é toda obra que eu faço que eu considero, essa eu considero, junto com Raziel e o Resgate das Minhas Asas, que é sobre essa necessidade interior que o Kandinsky fala, e que para mim é o grande ponto-chave da arte espiritualista. É você usar isso como um elemento ali na criação de uma necessidade interior
Algumas obras do Suzano Correia eu acho que tem isso. Do Enivo, ele é grafiteiro, artista plástico. De alguns, eu acho que tem uma tangibilidade assim. Em vários artistas. Não vou ficar falando muito aqui pra não me estender, né? Eu apresento eles em próximos vídeos. Por fim, eu vou deixar a sugestão da música A Volta Pra Casa, do Sancho. Último fragmento desse quadro, último enigma decifrado. As peças agora encaixam, dedos e armas se abaixam. Todos os planetas alinhados, prosperidade como perspectiva diária. Então corre, tem pouco tempo pra isso na área. Tão forte como o vento que resguarda esperança. Eu vim trazendo a tempestade em busca da bonança. Fazendo arte igual criança, não mudei. Sempre fui parte da obra, evoluí. E as tantas lutas sem plateia que travei. Se ainda te olho no olho, eu levantei mais que caí. Chuvas com peso de lágrimas, quero ir pra casa antes que seja tarde demais. Essas ruas nunca foram tão vazias, ou era apenas eu quem me preenchia de algo covarde demais. Último fragmento desse quadro, último enigma decifrado. As peças agora encaixam, dedos e armas se abaixam. Todos os planetas alinhados. Último fragmento desse quadro, último enigma decifrado. As peças agora encaixam, dedos e armas se abaixam. Todos os planetas alinhados. Canto pra ti.